da sobrevivência e a escuridão insólita da consciência, nasce o medo, assustador e voraz, que, com seus tentáculos longos e pegajosos, enrosca-se sorrateiramente por entre as pernas, fazendo vacilar os passos, atordoando a mente, obscurecendo a visão, agitando os pensamentos, corroendo as entranhas, congelando a alma. Sob o império do medo, o ser sente que o chão foi puxado de sob os seus pés, que os pontos de apoio evaporaram-se, que todo o ar ao seu redor foi esgotado, que seus braços foram amarrados, que sua boca amordaçada, que o espaço foi comprimido, que seu ventre arde nas brasas da incerteza, que a esperança foi expulsa do seu espírito e o próprio Deus do seu céu. Diante do medo, os fracos se dissolvem, os covardes fogem, os superficiais desistem, os falsos traem, os preguiçosos desistem, os incapazes naufragam. Porém, alguns de valor fazem do medo a matéria-prima de sua vitória. Com determinação, audácia e sabedoria, fazem da covardia prudência, da fuga retirada estratégica, do bloqueio criatividade, do vacilo reflexão, das trevas espaço para uma nova luz. Existe no centro do peito do ser humano um ponto onde habita uma luz divina que lhe permite abrir suas asas eternas para voar bem acima das sombras dos medos, das preocupações, das ansiedades, transformando o temor das mudanças na certeza de uma nova vida. Reacenda a sua luz interior, abra as janelas de sua alma, liberte-se e voe alto. E todo o medo desaparecerá, e todos os sonhos se realizarão, e a paz triunfará gloriosa no âmago do seu coração. O Dr. Joseph Murphy, autor do Poder do Subconsciente, afirmou um dia que o medo é o maior inimigo do homem. Dizia ele que o medo está por trás do fracasso, da doença e das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura, da sogra, da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Um menino pode ficar paralisado pelo medo quando alguém diz para ele que há um homem mau embaixo da sua cama e que vai enfiá-lo num saco e levá-lo para longe. Quando o pai acende a luz e mostra para o menino que não há ninguém, ele se liberta do medo. O medo na mente do menino foi tão real como se houvesse, de fato, um homem mau embaixo da sua cama. Ao acender a luz, ele se curou de um pensamento falso em sua mente. A coisa que ele temia, na verdade, não existia. Da mesma forma, a maioria dos nossos medos não tem base na realidade. Constitui apenas um conglomerado de sombras sinistras e as sombras não têm realidade. Quando você afirma positivamente que vai dominar os seus receios e chega a uma decisão definitiva em sua mente consciente, liberta o poder do subconsciente, que flui em resposta à natureza do seu pensamento. O medo normal é bom, o medo anormal é mau e destrutivo. Permitir constantemente os pensamentos de medo acarreta medo normal, obsessões e complexos. Temer alguma coisa persistentemente provoca um sentimento de pânico e terror. Você pode superar o medo normal quando sabe que o poder da sua mente interior pode mudar os condicionamentos e realizar os desejos acalentados por seu coração. Você nasceu apenas com 2 medos: o medo de cair e o medo do barulho. Todos os seus outros medos são adquiridos. Livre-se deles.
aprenda a sorrir dos seus temores. Este é o melhor remédio. O objetivo deste treinamento é não só o de afastar de nós as sensações incômodas e asfixiantes do medo, mas também aquelas geradas pela ansiedade, angústia, contrariedade, rancor, ira, hostilidade e outras relacionadas com estes assuntos. Daqui a pouco você vai fazer um exercício comigo, um exercício para afastar o medo. Este exercício começa com você sentado, olhos fechados e procurando definir neste momento qual é o medo que existe, qual é a angústia, o rancor, a ansiedade. Eu vou dar um tempo para você focalizar este medo. Existem dois tipos de medo. Um chamado medo definido e existe o medo indefinido. Medo definido é aquele: eu tenho medo de gatos. Definido, os gatos são o motivo do medo. E existe aquele medo indefinido: o cara levanta da cama com medo, ele não sabe do que, algo não vai dar certo. Ele diz que é pressentimento, a sogra diz que é mau agouro, o psicólogo diz que é reativação. O fato é que algo está ali que consome o ar desta pessoa, que dá um frio em seu estômago e faz palpitar o seu coração. Uma vez pensado e encarado qual é o medo, e tanto faz ele ser definido ou indefinido, você vai cantar comigo e com um grupo de membros do Imagic o mantra Khan, Ki, Han. É assim, ó. Khan, 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 Khan. É um Ki e o Han, um Han bem aspirado, que deve nascer do fundo do seu peito. Você vai cantar esse mantra durante um tempo e então vai parar e, ao fazer isso, vai perguntar ao seu corpo aonde está escondido o medo. O corpo vai te mostrar onde é. Você vai sentir onde é. Deve imaginar então, neste ponto, uma série de nós existentes. Uma corda grossa com nós bem fortes, bem difíceis de serem desmanchados. Aí você vai ficar de pé e vai fazer um exercício de alcançar o céu e alcançar a terra. Você vai se esticar todo para cima, o máximo que você puder, como se realmente quisesse tocar o céu, se espichando todo, da ponta dos pés, as pernas, a coluna vertebral, as mãos, a cabeça. E quando faz isso, você deve inspirar o ar, encher seus pulmões. Então você expira o ar que está em seus pulmões e abaixa o seu corpo e tenta tocar o solo com as duas mãos. Aí você enche de novo seus pulmões, estica o corpo e vai buscar o céu. Esvazia os pulmões e vai buscar a terra. E assim vai fazer uma série de exercícios de buscar o céu, buscar a terra. Então você vai fazer o exercício dos braços balançantes. Para isso deve fixar bem os pés no chão e rolar os ombros de um lado para o outro, deixando os braços soltos para que eles se movimentem livres. É como se eles não fizessem parte do seu corpo, são apêndices soltos. Você não está, os braços estão largados e você balança o corpo de um lado para o outro, fazendo com que eles rodem ao seu redor. Então vai dar uma série de pulos, saltos para cima, na ponta dos pés, uma série deles, vários, mantendo os joelhos um pouco dobrados, pulando, pulando, pulando. Aí você senta e vai fazer a respiração dos ombros. Você vai encher os seus pulmões, abrindo os ombros e jogando a sua cabeça para trás. Então, o peito vem para frente, os ombros vão para trás, como se você abrisse o seu peito.
e a cabeça também é jogada para trás. Então você vai soltar o ar, rolando a cabeça para frente, fechando os ombros e espremendo o seu peito. Aí você inspira de novo, abre o peito, empurra os ombros para trás, joga a cabeça para trás do seu corpo, retém, exala, soltando o ar, fechando os ombros, abaixando a cabeça. Então você fará aquilo a que chamamos respiração consciente. Com os olhos fechados, você começa esta respiração mantendo as duas mãos abertas diante do seu peito, com as palmas voltadas para cima. Quando você inspira, você fecha a mão direita. Quando você retém com os pulmões cheios, você fecha as duas mãos. Quando você expira, você abre a mão direita. E quando você retém com os pulmões abertos, você abre as duas mãos. Aí você inspira fechando a mão direita, retém fechando a mão esquerda, expira abrindo a mão direita, retém abrindo as duas mãos. E assim faz todo um ciclo respiratório. Aí passamos ao exercício propriamente dito. Faremos um breve relaxamento e então eu vou pedir para você imaginar que está numa sala retangular, arejada, iluminada por uma luz clara e difusa, vazia, mas que tem em suas paredes 8 portas exatamente iguais. A única coisa que diferencia uma porta da outra são os números que elas têm estampados sobre os batentes. Eu vou pedir para você ir até a porta número 5. Diante da porta número 5, eu vou pedir para você abrir essa porta, atravessar os seus umbrais. Assim que você cruzar os umbrais da porta número 5, você entrará numa outra dimensão da sua existência e verá que está num deserto diante de um oásis. Esse oásis tem um lago, palmeiras distribuídas ao seu redor e do outro lado do lago está um maravilhoso palácio. Trata-se do Palácio do Marajá Darayã. Você irá contornar o lago, entrar numa grande avenida que leva em direção do palácio. Ela termina nas escadarias que dão acesso ao palácio. O palácio é simplesmente deslumbrante. As paredes são douradas e brilham como fogo quando o sol bate nelas. Na escadaria estará esperando por você o próprio Marajá Darayã. Um homem alto, barba escura, olhos profundos, um turbante cobrindo a sua cabeça. Enfeitando este turbante, uma grande pena branca fixada nele com uma maravilhosa esmeralda. O Marajá convida para você entrar no palácio. O interior do palácio é simplesmente suntuoso, tudo formado em arcos mouros, com as paredes decoradas por mosaicos encantadores. Ao fundo, um arco mouro deixa ver um jardim encantador. À sua direita e à sua esquerda, outros arcos também mouros dão para outras dependências do palácio. Então o Marajá bate palmas e uma odalisca entra na sala. Ela vem envolta em muitos véus coloridos, transparentes, com os pés descalços. Somente os braços e os enormes olhos negros emergem das dobras dos véus. Ela faz uma reverência ao Marajá, depois a você e caminha em direção do jardim. O Marajá manda você acompanhá-la. Você vai encontrar neste jardim palmeiras, estátuas de pedra, muitas flores. E lá no fundo existe um rochedo alto. No rochedo existe uma fonte de água cristalina. E as águas são recolhidas numa banheira natural cavada pela própria água na pedra do piso. A odalisca pede que você entre na banheira e ela vai ajoelhar-se ao seu lado e massagear a região onde você encontrou o medo.
E nesse instante ela vai tirar toda a energia nociva que porventura ainda esteja ali. E como por encanto as mãos dela penetram no interior do seu corpo e ela começa a dissolver os nós que o medo, a ansiedade, o rancor fizeram em seu interior, fazendo afrouxar a tensão, abrindo os nós. Eu vou pedir para você respirar conscientemente durante este processo. Uma vez terminado o trabalho, a odalisca pede que você se levante, saia da banheira, oferece a você uma toalha. E enquanto você está se enxugando, do meio da folhagem surge um negro enorme, muito forte, musculoso, completamente careca, vestido apenas com uma calça muito larga de seda vermelha. E ele traz para a odalisca uma lâmpada dourada, parecida com a lâmpada do Aladim. Ela pega a lâmpada e a esfrega com a mão, fazendo com que saia do interior da lâmpada uma enorme fumaça, e no meio da fumaça um gênio bem pequenininho, um mini gênio. Ele tem turbante na cabeça, uma blusa larga, bufante. Não dá para ver os pés dele porque os pés dele terminam numa fumacinha. E ele segura nas mãos um abanador de plumas muito grande. A odalisca pede que você erga os braços e aponta para o ponto onde estava o nó que ela desfez. O gêniozinho vai volitando e entra no interior do seu corpo e fica bem onde se escondia o nó e que foi desfeito. E então ele começa a abanar. E eu vou pedir então que você sinta a ventarola do gênio abanando. Sinta o frescor, a leveza, a sensação agradável que isto provoca. Então, o Marajá da Araiã cruza o jardim vindo em sua direção. A odalisca fica numa postura servil, abaixa a cabeça e retira-se para um canto. O Marajá pede que você o acompanhe e leva você até o muro do jardim onde existe uma pequena porta. Vocês passam por essa porta e estarão nas cavalariças do palácio. Ali no pátio, 4 cavaleiros montados em cavalos fogosos, agitados, esperam por você. Um cavalo maravilhoso, muito alto, é trazido para você. Você vai subir no cavalo, colocar-se no meio dos cavaleiros que partirão numa grande cavalgada, num galope forte, cruzando as areias do deserto, vencendo uma série de desafios que enfrentarão durante o percurso. O líder vai à frente, 2 ladeiam você e 1 atrás. Eles serão seus guardiões e seus protetores. E você verá com que facilidade eles conseguem atravessar os maiores obstáculos. A cavalgada termina junto de um grande oásis num outro deserto. Esse oásis tem um grande lago e no centro do lago existe uma ilha. Construído nesta ilha, um templo dourado que brilha como o sol. Uma ponte feita por um material luminoso leva até a ilha. Os cavaleiros ficam postados diante da ponte. Você vai descer do cavalo, entrar na ponte e seguir em direção do templo. Lá, diante dos portais do templo, existem 4 moças, vestidas por túnicas brancas. Uma delas tem característica oriental, a outra hindu, uma branca e a última negra. E elas levarão você para o interior do templo e lá tudo é violeta. Uma nave muito larga, altos pilares. No centro existe um altar que tem a forma de uma concha. E as meninas levarão você até lá, farão você se deitar no altar dentro da concha. Um facho de luz branca vai penetrar no interior deste templo, iluminar o seu corpo, que então estará deitado no altar. Esta luz vai fazer com que o altar comece a flutuar
Você vai subir, passar pela cobertura do templo, subir acima das nuvens e ficar ali parado, flutuando. E então um ser angelical luminoso, azul, que tem no peito uma luz branca profunda, vai recolher você em seus braços. Então ele colocará em seu peito uma pequena estrela. E essa estrela vai contaminar todo o seu corpo, fazendo com que você se transforme numa massa de luz, criando ao seu redor uma esfera protetora de luz. Aí você se levanta, agradece as meninas, sai do templo, volta para o seu cavalo e volta para o seu corpo físico. E aí o exercício está terminado. Então, vamos fazer o exercício.